Vamos começar uma fase da Grécia Antiga chamada de período clássico. Ele vai do ano 500 a 338 a.C. Nós vamos ter nesse período as guerras médicas, de 492 a 479 a.C. As guerras médicas foi uma disputa entre os gregos e os persas. Os persas invadiram Atenas e Atenas organizou a Liga de Delos. Bom, com a Liga de Delos, os atenienses conseguiram vencer os persas na Batalha de Maratona. E a partir daí, Atenas começa um imperialismo sobre as cidades menores, ou seja, sobre as polis. Ela dava proteção em troca de impostos. Foi o chamado século do ouro, no século 5 a.C. Atenas atingiu um grande desenvolvimento e vai se sobrepor às demais. Bom, Esparta se sentiu ameaçada e, em oposição à Confederação de Delos, ela vai criar a Liga do Peloponeso, o que vai resultar na Guerra do Peloponeso, que durou de 431 a 400 a.C. A Guerra do Peloponeso foi devastadora para os gregos. No final, Esparta conseguiu derrotar Atenas e exerceu o seu domínio sobre todas as outras polis gregas. Período helenístico, de 338 a 146 a.C. Nesse período, os macedônicos conseguiram invadir a Grécia. Nós vamos ter primeiro a invasão de Filipe II e depois do seu filho, o Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. Enfraquecidas por constantes guerras, as cidades-estados gregas acabaram sendo dominadas por Filipe II da Macedônia. Alexandre o Grande, filho de Filipe II, conquistou o Império Persa e dominou vastos territórios do Egito até a Índia. Ele fundou a cidade de Alexandria. O resultado das campanhas de Alexandre foi a fusão da cultura grega e da cultura oriental, formando uma nova forma de expressão, que se denominou período helenístico. As conquistas de Alexandre, Egito, parte da Ásia e também a Grécia. Vamos falar agora sobre a cultura grega. Antropocentrismo. O homem estava no centro das atenções dos gregos. A religião era politeísta e antropomórfica. As Olimpíadas, arte, o teatro, a arquitetura, templos com colunas, a filosofia, ciências, matemática e o geocentrismo. Tudo isso fez parte do cotidiano dos gregos. A matemática de Arquimedes, a filosofia de Platão, Aristóteles ou de um imenso império conquistado por Alexandre o Grande. Entender a Grécia é questão fundamental para entendermos a história humana. O helenismo, períodos em que a cultura grega foi divulgada pelo mundo, é um dos mais ricos e interessantes momentos vividos pelo homem. Como eu disse, a religião grega ela era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. E os seus deuses tinham atribuição e qualidades humanas. Então, era antropomórfica, no qual os deuses eles tinham características humanas.
Então, como exemplo de deuses gregos, nós tínhamos Hera e Zeus, nós tínhamos Afrodite, Ártemis e tantos outros que formaram o que nós chamamos de mitologia grega.